Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você confere as notícias desta segunda-feira, dia 2 de maio. E a fila de segurados que esperam para realizar perícias médicas no INSS ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência. O número exato da fila do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, é de 1.008.112 segurados. São pessoas que esperam para ser atendidas por um médico e fazer perícias. E o resultado desses exames é que vai garantir a liberação dos benefícios, como, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, e a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era conhecida como aposentadoria por invalidez. Há poucas semanas, o número de cidadãos à espera de atendimento estava em torno de 780 mil, mas com o início da greve dos peritos, o quadro se agravou. A paralisação dos profissionais já passa de um mês. Dados da Associação Nacional dos Médicos Peritos mostram que houve pelo menos 320 mil remarcações de exames periciais desde o início da greve. A demora média para conseguir um atendimento é atualmente de 60 dias, segundo informações que o próprio governo enviou para o Congresso Nacional. A Associação dos Peritos alega que a categoria tem cumprido a decisão do Superior Tribunal de Justiça e mantido 70% dos médicos em atendimento nas agências, enquanto outros 30% estão parados. O número total de profissionais no quadro é de 3.400 médicos, mas 200 deles estão afastados do serviço. E a gente fala de economia. A prévia do PIB subiu 0,3% em fevereiro. O indicador, que é usado para antecipar o resultado, foi divulgado com atraso por causa da greve dos servidores do Banco Central. O nível de atividade da economia brasileira voltou a registrar expansão em fevereiro. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o índice mostrou uma alta de 0,34% na comparação com o mês anterior, janeiro de 2022. O número foi calculado pelo Banco Central após reajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. O resultado veio próximo à expectativa do mercado, que esperava uma alta entre 0,3% e 0,5%. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi maior, de 0,66%. O IBC-BR é um indicador criado para tentar antecipar o resultado do PIB e usado para definir, por exemplo, a taxa básica de juros, já que com o menor crescimento da economia, haveria menos pressão inflacionária. Mas o cálculo dos dois é um pouco diferente. O indicador do Banco Central incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. Já o PIB, que é calculado pelo IBGE, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país durante um determinado período. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, o nível de atividade da economia brasileira registrou expansão de 0,44% e nos últimos 12 meses o crescimento foi de 4,82%. O mercado financeiro prevê crescimento de 0,65% na atividade econômica do país em 2022, após a alta de 4,6% em 2021. Vale lembrar que o indicador é divulgado em meio à desaceleração da economia, impactada pela alta da inflação e da taxa básica de juros, além da guerra na Ucrânia, que tem interferido no crescimento econômico mundial. E o estado de São Paulo iniciou a vacinação contra a gripe e o sarampo. A campanha teve início com crianças e idosos. Veja agora o calendário para os próximos grupos. Os alvos da ação foram crianças de 6 meses a 5 anos de idade incompletos para a prevenção de doenças dessa faixa etária, como o sarampo. Já os idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde puderam tomar a vacina contra a gripe. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, apenas 30,9% desse público-alvo foi imunizado. Os próximos grupos que devem tomar a vacina estão divididos da seguinte forma: 2 de maio, gestantes e puérperas. 9 de maio, indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades. 16 de maio, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e população do sistema penitenciário. As vacinas contra sarampo e gripe podem ser tomadas simultaneamente.
exceto as pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Nesse caso, a recomendação é que se aguarde um período de 30 dias para tomar os novos imunizantes. O Iraque foi atingido por uma tempestade de areia que deixou o céu laranja e causou diversos transtornos para a população. O fenômeno aumentou o número de hospitalizações por problemas respiratórios e até suspendeu voos. Bagdá também sofreu os efeitos do fenômeno, que tem sido frequente desde abril passado. No domingo, voos foram suspensos devido à baixa visibilidade nos aeroportos que atendem à capital e à cidade sagrada xiita de Najaf. A intensificação do fenômeno é atribuída às mudanças climáticas. O Iraque é particularmente vulnerável ao aquecimento global. O país vem registrando baixas precipitações e calor recorde nos últimos anos. Especialistas dizem que esses fatores propiciam um desastre social e econômico em uma região ainda marcada pela guerra. Em novembro, o Banco Mundial alertou que o Iraque poderia sofrer uma queda de 20% nos recursos hídricos até 2050 devido às mudanças climáticas. O Ministério do Meio Ambiente já disse que o país pode passar a enfrentar 272 dias de poeira por ano nas próximas décadas. De acordo com a pasta, o fenômeno climático seria minimizado com a criação de florestas que atuariam como quebra-ventos. E agora a gente fala do conflito no leste europeu. O exército da Ucrânia informou que destruiu 2 barcos russos na manhã desta segunda-feira. O exército ucraniano diz que destruiu ao amanhecer 2 barcos russos Raptor, perto da pequena ilha de Cobra. O episódio desta segunda-feira no Mar Negro foi realizado com drones Bayraktar. O Ministério da Defesa divulgou imagens aéreas em preto e branco que mostram uma explosão em uma embarcação militar. Os barcos de patrulha Raptor podem transportar 3 tripulantes e 20 pessoas. Geralmente estão equipados com metralhadoras e são usados em operações de reconhecimento ou desembarque. A Ilha de Cobra se tornou um símbolo da resistência ucraniana depois que um grupo de guardas de fronteira rejeitou o ultimato de rendição apresentado pelo navio russo Moskva. Após a recusa, o Moskva bombardeou a ilha, os russos tomaram o controle e os militares ucranianos foram presos. Todos foram liberados em uma troca de prisioneiros com Moscou. Já o Moskva afundou em meados de abril após ser atingido, segundo Kiev, por mísseis ucranianos. Mas a Rússia garante que foi um acidente provocado por uma explosão a bordo. E ainda falando da guerra na Ucrânia, toda a vida é importante, principalmente em uma guerra. E foi com esse pensamento que bombeiros ucranianos se esforçaram para salvar, olha só, um gatinho em um prédio bombardeado nos arredores de Kiev. Longos confrontos bélicos costumam deixar milhares de mortos entre civis e militares. A situação não é diferente na Ucrânia, mas o episódio chamou a atenção nesta segunda-feira na cidade de Borodianka, nos arredores de Kiev. Em meio a todo o desafio e urgência provocados pela guerra, equipes de resgate se esforçaram para salvar um gatinho. O felino tinha ficado preso em um prédio bombardeado pelas forças russas. O trabalho dos bombeiros mostrou respeito à vida, direta e indiretamente. Sob o impacto da perda do apartamento, as pessoas puderam celebrar que nem tudo terminou em tragédia. Bom, e nós ficamos por aqui. Eu agradeço por sua companhia e amanhã eu volto com mais notícias para você. Tchau!